Para esse concurso especificamente, cara, como que você se preparou? Como foi a tua preparação? Para quem quer o poder legislativo, o que que você pode falar? O que que é o diferencial? O que que o cara tem de focar mais? Fala pra gente um pouco aí e já estende e fala também das fases aí desse concurso aí, porque eu sei que tem história É, aí. na verdade, assim, meu estudo sempre foi voltado a questões, né? Desde o primeiro concurso, eu sempre foquei muito em questões. Você considera como algo É fundamental. O de fundamental? agente administrativo mesmo, da Polícia Federal, eu passei fazendo questões, né? Meu primeiro cursinho, eu lembro muito bem quando o professor falou, se você quer correr uma maratona, mais importante que a estratégia, às vezes, é você correr. Você tem que correr, né? E da mesma forma, as questões, né, elas resumem o que são as provas. Né? E às vezes elas se Se repetem. repetem, Elas têm exato. uma modelagem diferente, Isso. mas a essência E você também. consegue começar a interpretar, entender o que, que a banca quer, né, te cobrar, né? Aquelas pegadinhas deixam de ser pegadinhas, você já começa a olhar com outros olhos e fala, opa, isso aqui eu já sei o que eles querem, E né? talvez até assim, você não entende aquele tópico da matéria, mas você sabe que aquela questão tá certa. Exatamente, você começa a sentir isso, né? Você já pega esse Você já sai feeling, um né? pouco, sabendo um pouco, mesmo não tendo domínio daquela questão, né, daquele assunto, você já tem aquele feeling, exatamente. Então, basicamente, assim, claro que você fez outras coisas, mas Muitas a questões, base muitas foi. questões. Aquilo que eu te falei, eu cheguei a fazer milhares de questões ao longo de toda a minha carreira. Então, do concurso legislativo não foi diferente. Né? Eu fiz bastantes questões, só que era FCC, eu tive que me adaptar, porque eu sempre foquei mais no CESP, porque à época tinham mais concurso do CESP. Então eu sempre fiz e me identificava também da forma, né, do CESP cobrar. Acho que a maioria que tá assistindo É, a gente, ouvindo a gente, vai porque concordar você com você. falou, são provas mais extensas, né? FCC, FGV são provas mais extensas, exigem mais, né? Então eu tive que me adaptar às questões, mas foquei basicamente questões e resolvi me matricular também no curso com você, porque eu sabia que teria uma redação oficial. Né? E eu acho que é muito importante a gente não negligenciar nenhum tipo de matéria. Nenhum. Nenhum tipo de matéria, nenhum tipo de etapa do Também. concurso, né? Porque no STM, por exemplo, o que me colocou lá dentro foi a arquivologia, que muita gente deixa de lado. Uau. Foram mais de 10, 15 questões De de arquivologia? arquivologia. Cara, eu nunca vi tanta coisa assim, a Pois não ser para um é, concurso de 10, arquivologia. pois é, e não era nem específico para você ter É. ideia, entendeu? Então você imagina se eu tivesse negligenciado, deixado de lado a arquivologia. Pô, foi um Talvez diferencial para você. não teria entrado no STM. É. E da mesma forma foi na Câmara Legislativa. Eu lembro que assim que saiu o edital, eu falei, tá, eu já fiz dois cursos com Dixon, eu faço várias redações, né? Já estou tirando notas razoáveis, boas, mas eu preciso me preparar para a prova discursiva de redação oficial. Para quem não Né? sabe, redação oficial, né? Para quem não sabe, para quem sabe também. A redação oficial, ela tem a ver com a forma de redigir, de se comunicar da administração pública. Então a gente está falando aqui da produção de memorandos, de ofícios, algo que, embora eu acho que você talvez já tivesse estudado, Já tinha contato. você não estudou especificamente para redação discursiva. Eu já tinha contato no meu dia a dia, né? Eu já fazia isso no meu órgão que eu atuava, Já que eu não já era tinha passado, mas a forma de cobrança, né, é diferente, é né? Da totalmente banca diferente. de... Não, e outra, Você embora tem que você... saber os espaços que você É tem que dar, as isso aí, linhas, né? é isso aí, Onde vai a data, é isso aí. onde vai o Cara, a fecho, onde estrutura vai é o mais importante. a Eu estrutura. até lembrei aqui agora, André, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu lembrei aqui agora que eu falei, ó, ou vai ser um memorando ou vai ser um ofício para vocês fazerem, né, para a galera de técnica, a gente treinou o memorando e o ofício. Isso. Eu lembro que eu colocava em sala e discutia pontos muito específicos, cara, era uma coisa assim, você tem que saber o espaço daqui para cá, você tem que saber se salta linhas daqui para cá, é algo realmente diferenciado. E eu dei aula de redação oficial durante anos, no Gran Cursos, no Espaço Campus, em outros lugares que agora eu não vou lembrar também. Mas já dei aula de redação oficial. Mas quando você vai dar aula de redação oficial voltada para a prova discursiva, é outra coisa. A gente vai ver que na hora que você coloca aquilo ali no quadro, que você vai escrever no papel, quando você vai fazer uma redação oficial, um memorando o ofício, o espaço não tem como você ver aqui. Como é Pois que eu... é, você Não fica tem régua. perdido. Não tem régua. Então o espaço é de Ah, 3 centímetros. Não tem régua, cara. E aí? exatamente, exatamente. Vai fazer o Aí é quê? quando você entra. Pra você ter uma ideia, eu me recordo que algumas das nossas alunas falaram o seguinte, professor, eu fiz um curso em outro lugar, evidentemente não vou citar aqui o nome, em outro lugar, mas lá a professora ou professor, não me recordo,
ela me ensinou que a gente vai ter que deixar esse espaço aqui na margem. A gente vai ter que fazer ali a medida na hora de cabeça, porque vem a margem do texto e tal. Sim. E aí, você sabe que lá na redação oficial tem um espaço que você tem que deixar de 3 centímetros aqui, 1,5 ali e tal. E ela falou que isso era obrigatório. E nos meus cursos eu ensino a deixar ali só de acordo com a margem que ele apresenta para você, que você não precisa adotar aqueles espaços. Você deve se recordar disso. E aí ela me falou, cara, que todo mundo depois da prova estava reclamando porque perderam muitos pontos em razão disso. Você vê que loucura. Exatamente por causa E disso. esses pontos que te tiram e te botam na classificação final, né? E ainda tem gente que fala que professor não é o diferencial, né, cara? Total, cara. Não tem Tá nenhuma... louco. Eu fico Isso impressionado não tem quando o eu uso. que questionar. A gente né? sabe que estudar sozinho, pô, você é capaz de entender uma matéria do zero, não tenho sombra de dúvidas disso. Ainda mais, por exemplo, você, um cara muito inteligente, quem está assistindo a gente aqui, pessoas muito inteligentes. Mas o professor, ele facilita a sua vida e ele antecipa tudo isso. Sim, Ele direciona. direciona. Então você sempre- corta um caminho muito grande, cara. Exatamente. Direciona pra você, cara, não perder tempo, não perder pontos que são cruciais, né? A E gente para tá falando... você focar na prova objetiva. Porque quando você faz uma Sim. prova discursiva rápida, você fala, cara, eu sei que eu vou tirar uma nota boa aqui. Exatamente. Eu tô brigando pela nota máxima aqui. Exatamente. Né? Então eu vou focar ali na Na objetiva. Porque objetiva que as notas, né, estão cada vez maiores. você foi para discursiva sabendo tudo que você ia fazer. Já sabia. Cada Com detalhe, certeza. onde eu coloco Já aqui. sabia. Acho que provavelmente eu perdi ponto da letra, né? Qual- A gente já chegou a essa conclusão. Né? Chegou a essa conclusão que só pode ter sido da letra. Quanto que valia a discursiva e quanto que você 100. tirou? E eu tirei, acho que 95, não Foi 95 que você tirou. A gente entrou com 96. recurso. Pô, o cara não sabe a nota dele, não se recorda. E aí eu tô me recordando, eu me lembro bem. Detalhe, a gente tem vários alunos que tiraram 100 de 100, a sua nota é clássica 100 de 100. Pois é, Mas até hoje eu infelizmente- tô procurando esses pontos que a banca me tirou. E aí, FCC, cara, um problema enorme, ela tira pontos, ela não te avisa de onde ela tirou pontos, né? Ela só joga lá, você perdeu 5 pontos. Mas de quê? Ah, não, de estrutura. Mas aonde, especificamente? A estrutura, ela tem 35 itens diferentes, em um memorando, em um ofício. Sim. E aí ele perdeu 5 pontos em razão disso, a gente entrou com recurso, mas a FCC, como quase sempre ela faz, ela ignorou. 99% dos recursos da FCC, ela literalmente ignora. Ele perdeu 5 pontos, a gente não tem a mínima noção por que foi, mas depois a gente discutiu bastante, só pode ser pela letra. Porque eu tenho redações de nota máxima exatamente como a dele, do mesmo jeito. Inclusive, a gente tinha resolvido, sei lá, uma semana antes, 2 semanas antes da prova, a gente tinha resolvido memorando e ofício, até com elementos similares aos que foram exigidos ali para você fazer. Você tem que fazer um memorando, sendo enviado para o chefe de determinado departamento, nesse sentido, solicitando isso, com presença de fulano, desse jeito. E a gente tinha feito algumas coisas nesse sentido. Então você já foi sabendo exatamente o que você ia fazer. Com certeza. E a redação discursiva, claro, foi o diferencial aí também para você chegar lá mais próximo. Isso, para me chegar e pelo menos me manter ali, né, disputando com os melhores, né? Aí, na verdade, eu fiquei em 29º, e aí teve uma outra fase, né, que foi a fase prática. Depois da prova discursiva, 29º. 29º. E aí a gente teve ainda uma outra fase que era prática de informática. E aí que eu entro também na questão de não negligenciar nenhuma etapa. E aí eu me inscrevi, eu lembro que eu me inscrevi em mais 2 cursinhos de informática. Caramba. De informática, eu nunca tinha feito uma prova prática de informática. Isso, É cara, raro, né? É raro. É raro ter para área administrativa. Tem prova prática para vários cargos, cara, como escrivão, por exemplo, taquígrafo. Mas eu quero que você me explique essa prova prática de informática. O que você tinha de fazer? Formatar, né? A gente tinha um espelho ali de um documento no Word e outro no Excel, e a gente tinha que reproduzir num computador, numa sala de aula por um determinado tempo, acho que foi 20 ou 30 minutos. Ele te dava um modelo físico? Era um modelo físico. Um modelo físico? Impresso, a gente tinha que reproduzir e imprimir nesse tempo. Entendi. Então você tinha de reproduzir num computador que era uma máquina que você não conhecia, não sabia Pra nada. muitos pode ser simples, mas ali você tá, né, sob pressão, né? Com tempo, no cara. concurso da sua vida. Tem um tempo. Um tempo. Tem tempo, né? contando ali. Uma máquina que você não conhece. Então, assim, eu acabei ganhando 9 posições com essa prova prática. Então, de A 29º... fui para a 20ª, né? Eu fiquei ainda fora das vagas, mas muito próximo das vagas. Cara, então você saiu super bem nessa prova. Na verdade, a classificatória. Não era classificatória, era... Eliminatória. Eliminatória, exatamente. Então, eliminatória... Se você eliminou várias tinha que pessoas. tirar o mínimo, se você não tirasse o mínimo, você estava eliminado. Claro.
Aí algumas pessoas foram eliminadas e eu ganhei essas posições. Cara, tipo destino, porque Exatamente, poderia estar... eu sei que não é fácil essa prova, se você não treinar, então não vai Eu ser treinei fácil. muito. Mas, cara, as pessoas antes de você negligenciaram Não, isso. não digo que negligenciaram, às vezes não foi negligência, às vezes até a prova em si, né? Eu acho que assim, eu fiz minha parte, né? Se foi Foi uma aquilo prova que foi a difícil? diferença, eu achei bem difícil. É. Por não ter sido, por ter sido a primeira, né? Não pela formatação em si, eu já entendi um pouco de informática, né? Mas por todo o contexto que estava envolvendo. Então, assim, eu não acredito que as pessoas tenham negligenciado, porque você tem esses fatores externos, mas eu acho que foi importante eu ter feito a minha parte. Entende? Eu acho que Entendi. talvez Então foi mais isso. mérito da sua parte. Eu acho que sim, pelo que eu tô talvez tenha percebendo. isso, né? Que tenha me mantido lá nas boas posições. Que legal, cara. Ah, Pô, pra quem quer fazer parte do Poder Legislativo, então fique esperto aí, fica especialmente. atento, né? E se estende para os outros, né? Carreiras policiais também, a gente Com tem o certeza. TAF, Tem né? o TAF, que é- tem várias coisas, tem títulos, tem Pois TAF, é. tem exame médico. Mas é isso, você tem que estar preparado para tudo. Você acha que está numa carreira administrativa e não pode ser pego de surpresa, veio uma prova de prática Uau. de informática que não é tão Usual. usual, né? Pelo menos aqui no DF, né? Ou em nível nacional também.